Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Melhorando um tiquinho dessa coisinha chamada gripe, virose, o nome que você quiser dar. O que é que a gente precisa fazer, né? Para que o Senhor manifeste o seu poder e que a sua força esteja conosco. Você não precisa fazer absolutamente nada. Além, eu mudei aqui a posição das coisas e agora o som não quer sair, gente. Para que o Senhor fale conosco e fique conosco e manifeste o seu poder. Um bom dia para você que crê em Jesus Cristo e que deseja ardentemente viver em comunhão com Ele. Um bom dia para você que deseja conhecer a Cristo mais de perto e que deseja ardentemente ter um encontro com Jesus para aliviar o peso que você carrega. Isso aí só acontece se você conhecer Ele bem de perto e ouvir Ele dizendo: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, desamparados, angustiados, que eu vou cuidar de você e eu quero trocar o meu fardo, que é leve, com o teu. Benditos do meu Pai, Ele vos tem chamado, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe qual é o assunto de hoje? Hoje a gente vinha no carro e a gente tinha orado pela manhã cedinho, eu e o pastor Ricardo, e nós estamos vendo o mundo desabar literalmente. Estou falando do mundo físico, né? A terra está em colapso, a terra começou a tremer, a terra começou a gemer, os maus tratos com ela foram tantos. E nessa terra aqui também, do meu coração, da minha vida, desse corpo. E a terra começou a tremer, os sinais começaram a ficar mais fortes, né? Tem um trecho da Bíblia que a gente tem falado muito ultimamente, que é quando fala do princípio das dores. É usado por Jesus esse termo no Novo Testamento para descrever os sinais que antecedem o fim dos tempos. E aí, assim como uma gravidez, né, as contrações iniciais de uma gravidez são leves e espaçadas, mas elas já denunciam, né, que o bebê vai nascer quando começam as dores de parto. E aí, assim como as contrações iniciais de quem vai ter um bebê, né? Esses eventos mostram que o mundo está em transição e as dificuldades são crescentes em frequência e intensidade. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar? Aqui tem os textos bíblicos que eu separei. Você já parou para pensar sobre o que Jesus falou, sobre o que está acontecendo? O El Niño que está chegando aí, né? É o Nino que está chegando aí com força total. Dizem que um super, né? Como nunca teve na Terra. E nós já estamos sentindo os impactos disso também aqui no Brasil. E tem gente que parece que não está vendo nada. E também só nos é apresentado aquilo que nós podemos saber. Porque talvez nós não tenhamos condições de digerir, né, esse alimento de uma forma saudável se nós não estivermos preparados para colocar esse alimento na nossa boca e começar a mastigar, não é isso? Então Mateus 24, 7, 8 diz: porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. O que é que você está vendo aí, igreja? E você também que está aí assistindo a minha live, mesmo que seja só de curiosidade, o que é que você está vendo nos dias de hoje? Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Tu já pensou? É só o começo. Marcos repete o que Mateus escreveu. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino,
e haverá terremotos em diversos lugares e haverá fome. Gente, vai chegar esse tempo. E turbulências. O que é uma turbulência? É um movimento diferenciado. Quando a gente está no avião e tem uma turbulência, né? Vai ser tudo sacudido, vai ser tudo muito bem sacudido, incômodo, né? Será que nós estamos preparados para viver o que está acontecendo hoje? Nós temos ido para as nossas igrejas, sabe o quê? Viver modismos acomodados no nosso blá blá blá, nas nossas liturgias, sem evidenciar, orar, se humilhar diante de um Deus que pode tudo. E que só Ele, as coisas não vão deixar de acontecer porque você está orando, não, meu filho. Está profetizado, foi dito, que nem o próprio Jesus respondia, está escrito, vai acontecer. Quem tem que se preparar para o momento das dores de parto sou eu e você. Você tem que se preparar para o momento dessas dores e chegou. E chegou. E tem gente fingindo que não é com ele. Não é comigo. Não tô nem aí, tô vivendo minha vida, né? Como se não bastasse, tem um terceiro evangelho que também vai falar a mesma coisa. Lucas, o doutor Lucas, ele vai falar também. Ele diz lá em 21, Lucas 21, do 10 a 11, ele diz: então lhes disse levantar. Por que será que esses discípulos estavam tão preocupados? Porque estavam pensando que já era lá atrás, no tempo deles, quando Jesus partiu, que isso já ia acontecer, mas está acontecendo nos nossos dias. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestes, e haverá coisas espantosas e grandes sinais do céu. O que é que você está vendo, gente? Pelo amor de Deus, vamos despertar. Guerras e conflitos, Jesus falou disso, sobre as nações brigando entre si, a instabilidade política global, reino contra reino, um querendo mandar mais do que o outro, fomes e pestes, crises de abastecimento. Porque, minha gente, quando começar a tremor aqui, tremor ali, incêndio aqui, ali, o alimento vai faltar. E aí nós vamos para um outro estágio. Doenças, epidemias que já estão acontecendo, espalhadas em todo o mundo. Desastres naturais, você quer que eu cite? Não precisa, né? Tantos tremores, tufão, furacão, vendaval, temporal, chuva que não passa, enchente, carregando tudo, todo mundo, casa. Como é que diz? Tsunami. Eita, menino, desastres naturais. O aumento, a intensidade dos abalos sísmicos, ai Jesus, e grandes tragédias da natureza em várias regiões do mundo têm nos trazido preocupações. Quando Jesus usa essa metáfora, né, das dores de parto para nos ensinar como vai acontecer o processo e o que significa o espaçamento dessas coisas irem diminuindo, né? Esses problemas ainda não são o fim, mas eles são um aviso para você vigiar, manter a fé, não se desesperar diante do caos que vai acontecer no mundo. Aí a nossa fé verdadeiramente será aprovada. E o maior desafio vai ser permanecer com Cristo, apesar de tudo. Essa metáfora das contrações da mulher grávida, elas me chamam muita atenção, porque uma mulher vai entender perfeitamente como que é o processo. Começa a dorzinha, a contração, vai apertando, né? E aí daqui vem uma mais forte, aí vai apertando, até que o menino nasça sobre dores intensas e fortíssimas. As leves, espaçadas e depois se tornam fortes e contínuas antes do nascimento do bebê. Os problemas no mundo vão se intensificar. E eu e você temos que nos preparar
aleluia, para o porvir. Mas não é com bens materiais, é na força interior, espiritual, para se manter firme, sem negar a sua fé e alcançar o prêmio maior, que é a entrada no céu. E a gente precisa estar em vigilância. É um chamado à vigilância e à paz. Paz essa que ninguém consegue explicar quando nós estamos em Cristo. A busca pela paz de Paulo, que mesmo encarcerado cantava louvores, e de Pedro, que confiava cegamente, diz que a sombra de Pedro curava. Tu tem noção? Eita glória! Que nós possamos entender que a nossa mentalidade ativada pelo Espírito Santo em Cristo Jesus vai poder nos manter em equilíbrio para continuarmos orando, crendo e vivendo a nossa fé em meio a todo caos, porque o que nos sustenta não é o material, é o espiritual, porque nós somos espírito, porque nós somos alma, nós somos corpo, mas essa matéria é emprestada para que a tua alma viva, para que o espírito esteja nele. E o nosso espírito sendo fortalecido, nós vamos vencer todas as batalhas que vierem. Hoje a gente via no carro assistindo vídeos de biólogos, de professores falando sobre o El Niño e o impacto que ele pode causar na Terra e nas nossas vidas. Então, se você está fazendo de conta que não está vendo, prepare-se. Pastor, prepare a sua igreja. Prepare a sua igreja. Ore com ela. Fale das dificuldades da vida. E quem está conosco para enfrentar as dificuldades da vida. E fale que nós estamos também expostos a todo tipo de dor física, do emocional, o mundo desabando literalmente. Não estou falando de teoria, não. Estou falando de coisas naturais que estão acontecendo e que muitos de nós estão fazendo de conta que não estamos vendo. Então vamos orar, meus amados e minhas amadas, vamos orar e vamos nos manter firmes na nossa fé, crendo que Jesus está conosco até o final dos tempos. Essa é a promessa dele. Ele está cumprindo, ele está conosco. Esse alívio você não percebe com clareza, você come todo dia, graças a Deus, e nada vai nos faltar. Mas prepare-se, ore, junte as pessoas, fale a palavra de salvação, palavra de fé, palavra de amor, e viva isso. Sabe, volte à prática da cesta básica, volte à prática do amor ao próximo, volte à prática de fazer o bem sem pensar nos seus interesses. Isso é amor. Isso é amor. E nós precisamos amar ao próximo e a si mesmo, viu? Então cuide da sua vida, cuide de você, cuide da sua casa, da sua família. Organiza, põe em ordem a tua casa para que você viva o melhor de Deus nesta terra. Que o Senhor te abençoe. Os sinais vão continuar acontecendo, mas que o Senhor te abençoe, te ilumine, te guarde, te dê força para você viver e vencer as suas dificuldades, sejam elas quais forem, em nome de Jesus. Amém. Beijo no seu coração.